Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Emily Mourão, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Hoje o tema é um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre sustentabilidade. O episódio de hoje é COP27, o que está em jogo e qual é o papel da agropecuária brasileira no Acordo do Clima. Eu sou Emily Mourão, assessora técnica da Coordenação de Sustentabilidade da CNA. E o nosso convidado de hoje é o Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da CNA. Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, muito obrigado. Estamos aí para mostrar o que o agro tem a oferecer na Conferência das Partes da Mudança do Clima. Vamos começar falando um pouco sobre o evento da COP27, que começou no dia 6 e vai até o dia 18 de novembro no Egito. Ele é considerado um dos eventos mais importantes para a discussão sobre mudanças climáticas. Então, para começar, explica para a gente o que é a COP27 e qual é a sua importância para o setor agropecuário. Bom, a Conferência das Partes da Mudança do Clima é um grande arranjo de diversos atores, partes, países e instituições, empresas que discutem o alcance das metas da redução das alterações climáticas, do aumento da temperatura, no máximo em 1,5 graus, ou 2 graus tendendo a 1,5 graus, até o ano de 2100. Essas alterações climáticas, elas têm grande impacto nas atividades econômicas do mundo como um todo e particularmente na agropecuária, que é um sistema produtivo altamente dependente do tempo, das questões climáticas. Então, chuvas de mais ou chuvas de menos, temperaturas a mais, temperaturas a menos, elas impactam diretamente no setor agropecuário, o que pode causar uma questão de insegurança alimentar, insegurança energética e grandes impactos no desenvolvimento das economias, das ações de produção de alimentos, nas questões das produções energéticas. Então a COP é um grande acordo que, como o próprio nome diz, está em sua 27ª edição e vem discutindo entre essas partes qual é o papel de cada uma delas e delas todas juntas num esforço coletivo para diminuir a emissão de carbono ou gases equivalentes a carbono, o que resulta no conhecido efeito estufa. Então, ações necessárias e rodadas de negociações ocorrem em sua 27ª edição, na qual os países se comprometem em ações a reduzir ou mitigar, ou seja, capturar esse carbono, sequestrar, fixar esse carbono para minimizar as ações do efeito estufa e conseguir manter não só a mitigação, que é essa redução, mas a adaptação a essas possíveis alterações. Então nós estaremos reunidos do dia 6 ao dia 18 para discutir em grandes rodadas, em grandes temas, quais são os papéis de cada uma dessas partes nesse objetivo que é alcançar a redução das emissões de gases de efeito estufa e, portanto, o aumento da temperatura até o ano de 2100. Nelson, a COP26 foi considerada por especialistas como uma das melhores. Dito isso, qual será a contribuição da COP27 para a agenda climática e quais são os principais assuntos que serão discutidos? A COP27, ela tem o mandato, tem a expectativa de ser a COP da implementação. Nós estamos num segundo período de um acordo climático. Então a gente teve ainda na década passada o protocolo de Kyoto, que foi uma primeira iniciativa, uma primeira tentativa de alcançar essas reduções dessas emissões e que se avançou bastante. Inclusive até o Brasil tem um papel preponderante no alcance das emissões nesse primeiro período. Tanto que, neste primeiro período, o Brasil, como um país não anexo, ou seja, um país não desenvolvido, considerado não desenvolvido, ele assumiu metas voluntárias de redução que trouxeram o Brasil e particularmente a atividade agropecuária,
um papel significativo como exemplo mundial de reduções. Então, o produtor brasileiro, ele nesse primeiro período, ele foi muito importante na redução, né, do desmatamento, tanto do bioma Amazônia como bioma Cerrado, como meta voluntária. Ele investiu grandemente na agricultura de baixa emissão de carbono, ou seja, investiu em plantio direto, em integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio e outras tecnologias que permitiram que o agro brasileiro produzisse mais, sendo mais eficiente nos recursos energéticos e emitindo muito menos para garantir um aumento de produção, né, e garantir a segurança alimentar não só do Brasil, como do mundo. A partir de 2020, esse primeiro período do protocolo, ele se encerra e ele dá início a um protocolo, a um acordo que foi fechado lá em 2015 em Paris, que é o mais conhecido, o Acordo de Paris. Neste novo acordo, que se iniciou agora em 2020, né, por questões de pandemia, ele deu uma atrasada na sua implementação, mas a partir de 2021, na COP anterior de Glasgow, a COP 26, os países depositaram as suas intenções de redução de emissões para o alcance das metas do Acordo de Paris. Essas metas do Acordo de Paris, o Brasil também, mais uma vez, se adianta e oferece grandes metas, né, metas bastante ambiciosas se comparado com outros países do mundo, inclusive maior até do que a China, um grande emissor, né, de carbono. E dentre essas metas que foram oferecidas nesse Acordo de Paris, o agro ele tem um papel muito importante nas chamadas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, as metas que o país, a parte, deposita lá como ação que ela vai fazer nos próximos 10, 20 ou 30 anos, na qual o Brasil se compromete a reduzir em 42% as emissões até 2025 e 50% até 2030, além de alcançar a neutralidade climática até 2050. Para que tudo isso se alcance, para que tudo isso seja alcançável, né, ou factível para o cumprimento dessas NDCs brasileiras, o agro precisa estar mobilizado e é o que ele está fazendo. No caso do Brasil, o futuro da agropecuária ela não começou a partir de agora no cumprimento e no início do Acordo de Paris. A gente já faz ABC com muito sucesso há 10 anos. A gente já faz Código Florestal com muito sucesso há pelo menos 47, 50 anos. Então o Brasil vai muito tranquilo, e particularmente o agro, vai muito tranquilo para essa COP, porque as metas, as ações, tudo aquilo que se prometeu como metas para o alcance da redução das emissões e para adaptação, elas estão lá já sendo aplicadas, nos restando ter um melhor termo dentro do acordo para que toda essa ação, todo esse movimento, todo esse investimento do agro em agricultura sustentável seja reconhecido. Nelson, na sua fala você cita diversos cases de sucesso da agropecuária e do Brasil em relação à sustentabilidade. Mas mesmo assim, ainda temos dificuldade em demonstrar esses números e explicar a diferença entre o que é desmatamento legal e ilegal e o nosso compromisso com a legalidade e a produção sustentável. Você acredita que a COP27 é uma oportunidade de demonstrar e explicar os nossos números e os nossos posicionamentos? É uma questão de transparência, né? Um dos pontos que serão discutidos agora na COP27 é um capítulo que trata da transparência. Como a gente consegue entregar e falar na mesma língua, todos os países, para poder ter um termo comparativo entre todas as ações que são implementadas. O Brasil, ele tem, como eu já citei antes, grandes tecnologias, grandes ações que já foram implementadas e estão dando grandes resultados. Como entregar isso de uma maneira mais legível, mais palpável, para que a gente entre nessa discussão de todos os instrumentos que se aplica na Conferência das Partes da Mudança do Clima, particularmente aí no Acordo de Paris, como a gente pode entregar de melhor forma para que a gente possa negociar, comparar,
adentrar ou consolidar um mercado de carbono que possa ser mundial, né? Como a gente pode melhorar as outras questões, como mitigação, que a gente já faz através do Código Florestal, através da recuperação de áreas degradadas, através de um ELPF, associado a uma questão de adaptação, porque se as temperaturas médias vão aumentar, essa adaptação ela precisa vir em conjunto com a mitigação para que não hajam grandes problemas de abastecimento, segurança alimentar, segurança energética. Antes de mais nada, é bom deixar claro que o produtor rural e a posição do Brasil, que o Brasil leva a COP, é de que o desmatamento ilegal precisa ser combatido de forma eficiente e eficaz para que a gente consiga mostrar que aquilo que se faz no Brasil e a produção de alimento e a propriedade rural brasileira, ela não está envolvida com a ilegalidade. Se uma ínfima parte menor do agro brasileiro ela está envolvida com desmatamento ilegal, ela precisa ser legalizada, ela precisa ser trazida à legalidade, né? Então, nós combatemos frontalmente o desmatamento ilegal e para que a gente mostre que não é o produtor rural que faz desmatamento ilegal, nós precisamos que essa questão da transparência ela precisa ser mais facilmente notada, mais facilmente aplicada, né? Então, nós estamos trabalhando, nós estamos investindo numa agricultura cada vez menos emissora e nos falta desenvolver ou aplicar essas ações de transparência para que nós recebamos da mesma forma o reconhecimento necessário para que isso seja aplicado nas NDCs brasileiras, ou seja, estamos cumprindo essa NDC, para que essa nossa NDC que está sendo cumprida ela seja comparável a outros países e para que todos esses instrumentos sejam mensuráveis, reportáveis e verificáveis para que a gente possa adentrar o mercado de carbono, para que a gente possa adentrar o MDL, para que a gente possa solicitar financiamento, mecanismos de financiamento, mecanismos de adaptação. Então, todo esse pacote ele já está sendo desenvolvido no Brasil e a gente precisa trazer da COP, levar para a COP uma boa proposta e trazer de lá uma ação muito mais transparente para que o Brasil mostre realmente o que é a realidade da sustentabilidade e da emissão, né, da mitigação e adaptação dentro do setor rural brasileiro. Nelson, você comentou que as principais agendas que serão discutidas na COP27 são a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que trata do mercado de carbono, os marcos temporais comuns, que trata da duração dos ciclos em que os países devem reavaliar e discutir as suas NDCs, o financiamento climático e o marco da transparência. Dito isso, qual será o posicionamento e a contribuição da CNA como uma entidade representativa de produtores nas negociações da COP27? E o que você espera trazer para a gente no Brasil? A CNA ela vai, como eu falei, muito à vontade ao representar um setor que contribui enormemente no alcance das NDCs brasileiras. Nós vamos com duas estratégias distintas, mas complementares, que ocorrerão durante os 15 dias da conferência. A primeira delas é levar o melhor do agro, o melhor do Brasil e do agro para o stand do Brasil, que é onde existem, onde ocorrem as conversas multilaterais, que são muito importantes na implementação do Acordo de Paris, uma vez que sozinho um país não vai conseguir reduzir as emissões de carbono, mas em ações multilaterais, bilaterais, a gente consegue. Por quê? Porque são interesses comuns. Então, nós levaremos o melhor do agro no stand da CNA, no stand do Brasil, do qual um dia vai ser o Dia do Agro, dia 14 de novembro, né, a segunda-feira da segunda semana, onde nós levaremos o melhor do agro. Nós vamos falar lá de segurança climática e energética e segurança alimentar, né, como conciliar essas ações. Nós vamos falar de pecuária sustentável. Nós vamos falar de cumprimento de código florestal, aplicação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Nós vamos falar de mercado de carbono e ativos ambientais. Nós vamos falar de agricultura ABC e como essa agricultura ABC está sendo entregue ao produtor rural através do nosso Senar. Nós vamos falar de aproveitamento de resíduos de animais, né, as questões de produção para que não haja uma emissão
de metano que prejudique, né, que nossa maior fonte de emissões do agro brasileiro é o metano, e por fim a questão energética, né, como o agro está contribuindo para a produção de energia limpa. No dia 14, e a gente convida todos a participar dentro dos canais da CNA, né, a cnabrasil.org.br/COP27, na qual todas as ações serão mostradas, né, todas as palestras serão mostradas. E aí a gente vai entregar isso para o mundo ver e entender que o Brasil não está se propondo a fazer, ele já está fazendo, numa construção de uma narrativa de que nós estamos fazendo e a nossa NDC já está sendo cumprida, a gente não está prometendo, como eu falei, para daqui a 10, 15 ou 20 anos, nós já estamos fazendo. E isso agrega as outras partes para que as atividades que sejam multilaterais, elas sejam início de uma negociação lá dentro do estande. De outro lado, como são duas, né, as estratégias, do outro é acompanhar as negociações em si, né? Então, existe esse espaço em que o Brasil mostra o que é o Brasil e particularmente a agropecuária brasileira. De outro lado, os negociadores estarão trabalhando em assuntos importantes para a consolidação, e como a COP ela tende a ser a COP da implementação, como essa implementação vai se dar, resolvendo alguns dos assuntos, dos temas, dos conceitos que ficaram abertos da COP anterior. Então nós vamos falar de financiamento, né? Então, se a gente quer ser mais transparente, a gente quer que o produto brasileiro ele não tenha dúvida nenhuma da sua sustentabilidade, a gente precisa de protocolos, ações, metodologias que tragam essa melhor transparência. Para isso a gente precisa de financiamento. A gente precisa implementar um mercado de carbono. Para isso a gente precisa de financiamento. A gente precisa combater o desmatamento ilegal. Para isso a gente precisa desse financiamento. Então esse financiamento que não foi pedido, ela foi ofertado já na COP anterior, né, ainda no protocolo de Kyoto, ele ainda não se implementou. Então a gente precisa de um melhor tempo. Estaremos lá para trazer esses recursos para o Brasil para implementar todos esses outros pontos do acordo. Nós vamos falar também de adaptação, né? Então o Brasil é campeão mundial de adaptação, particularmente na agropecuária. A gente sabe produzir cada vez mais, cada vez melhor. Entregamos aí o produto agropecuário mais sustentável do planeta, né? Então, mas esse fundo, essa adaptação, ela precisa ser reconhecida, financiada, haver transparência sobre ela. A gente tem que exportar as tecnologias ABC para outros países tropicais para que eles consigam produzir mais, mesmo com as alterações climáticas, e garantir a segurança alimentar e energética do país. Na terceira, no outro ponto que a gente vai trabalhar também nas negociações é o acordo de Coronívia. Coronívia é um protocolo que na verdade é um trabalho conjunto que foi já desenvolvido e o Brasil foi amplamente reconhecido através do seu ABC dentro desse protocolo Coronívia, que entrega a agricultura dentro do Acordo de Paris. Nós estaremos lá para que Coronívia e o reconhecimento que o Brasil tem dentro desse protocolo de que é uma referência mundial na segurança alimentar e climática através da sua agricultura e pecuária, que ela continue e seja incorporada ao Acordo de Paris. Então, levaremos Coronívia também para que ele seja implantado, ou pelo menos que a gente tenha, né, um plano de implementação desse acordo de Coronívia no âmbito do Acordo de Paris. Também falaremos os últimos ajustes, as questões de alguns temas, alguns conceitos dentro do mercado de carbono que precisarão ser trabalhados lá, né? Como você citou, o ajuste correspondente, como o agro vai se inserir dentro desse ajuste correspondente, que é uma forma de que o setor privado ele vai conseguir cumprir as metas, as NDCs, as metas brasileiras, né? E a questão da adicionalidade, que também, né? O que é adicional para o Brasil, né? Florestas é adicional, a gente vai levar esse conceito de que cumprir o Código Florestal é adicional. Por quê? Porque nossos concorrentes que produzem soja, carne, milho, eles não têm reserva legal. Apesar de para nós ser uma obrigação por lei, para nós ele precisa ser reconhecido, essas iniciativas de manutenção de florestas, como adicionalidade para as negociações. Então é uma agenda bem pesada, é uma agenda bastante significativa para o Brasil, e a gente espera que a gente leve essas, e já estamos levando essas ações, né, o nosso posicionamento para que os negociadores brasileiros defendam durante todo esse período e durante todas essas negociações, e a gente espera trazer de volta um melhor termo para o Brasil no financiamento, na adaptação, em Coronívia,
e no mercado de carbono que realmente cumpra seu papel e incentive o cumprimento das metas de redução das emissões. Bom, esse realmente é um tema de extrema importância e está diretamente ligado a vários aspectos do nosso setor. Acho que a contribuição da CNA em levar o posicionamento dos nossos produtores para a mesa de negociações é necessária e tem o potencial de influenciar desde o pequeno ao grande produtor. Como você mesmo disse, a agropecuária brasileira é sustentável e produz alimentos com responsabilidade. Tanto que nós já investimos em diversas políticas que já estão trazendo resultados consideráveis. Um exemplo é o Plano ABC, que deu tão certo que já está na sua segunda fase, com metas muito mais ousadas para o cumprimento das nossas NDCs. E o RenovaBio, que já emitiu mais de 67 milhões de créditos de descarbonização. Nelson, muito obrigada pela entrevista. Próxima semana a gente se encontra para você nos contar como foram as negociações na COP27. Muito obrigado e acompanhe a gente nos canais da CNA. Aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, dessa vez sobre o meio ambiente. Até o próximo episódio. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Emily Mourão, podcast do Sistema CNA Senar.